Eu não tenho liberdade de voar, eu não tenho liberdade de passar por uma parede. Né? Como vocês mesmos falam, Deus diz, se você cometer pecado aqui na Terra, você vai para o inferno. Isso é uma forma de controlar a humanidade. Elas pensam de forma diferente. Aqueles que não têm o conhecimento, eles são guiados pelos que têm uma mente maior e têm uma sabedoria maior. Essa pessoa se segue. Stalin no ateísmo matou 20 milhões de compatriotas. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte: algo só é bom ou mal verdadeiramente se existir uma fonte moral objetiva que é Deus. O que não quer dizer que uma pessoa faça ou deixe de fazer algo com base na lei. Mas isso não é moralidade, é legalidade. Você pode ter sistemas legais e imorais. Aliás, a um desses o senhor já se referiu, que foi o nazismo. O nazismo era um sistema legal absolutamente imoral. A lei não dizia que era moral, nós temos a percepção clara que você matar 6 milhões de judeus é algo imoral. Mas por que imoral? Porque nós temos uma fonte de moralidade. Por que nós sabemos que algo é certo e que é errado? E estou falando dentro da Bíblia. Vocês dizem que existiu Abel, Caim. É certo Deus, com toda sabedoria, como vocês dizem, aceitar e renegar o outro, sabendo que isso vai provocar uma fúria e vai provocar inveja, que se ele sabe de todas as coisas... Isso é interessante, isso é uma questão de teologia, não é a questão de moralidade, porque se o senhor acha que é errado, eu tenho que lhe perguntar, com base em que o senhor acha que é errado? Se não há Deus, por que o senhor acha que isso é errado? Eu tenho como lhe explicar teologicamente por que isso aconteceu. Mas o que é interessante aqui é dizer, por que essa insujeição de sua parte legítima de achar, peraí, eu preciso entender isso. Porque existe algo por trás que determina o que é certo e o que é errado. Nós temos a percepção. Se não há Deus, por que uma oferta se aceita e outra não? É errado. De conhecimento. Seja do que for, mas por que o senhor acha que é errado? Sempre procuram saber o porquê. Porque uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui é certo, e todo mundo seguir, é muito fácil. Agora, se uma pessoa discorda de uma opinião de alguém, ela é condenada. Opa, vamos caçar, vamos prender. Onde menos acontece isso é no cristianismo. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em países de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Sim, as pessoas são livres. Ser livre não quer dizer que é certo. Quer dizer que as pessoas têm a opção de fazer o que quiserem. Mas se fazer o que quiser, vai sofrer consequências. Não, consequências não. As consequências naturais que qualquer pessoa tem de suas decisões. O único lugar no mundo que existe a verdadeira liberdade é o cristianismo. Mas se Deus ama todo mundo como a si mesmo... Muito bom, valeu. Obrigado. Nossa! Então, o amigo trouxe a fala aí e o senhor disse que só é possível, por exemplo, ter uma passeata LGBT onde o país onde existe cristianismo, porque o cristianismo permite que isso aconteça. Sendo que isso é uma informação incorreta, porque nós aqui no Brasil, nós vivemos um estado laico, onde nenhuma religião se sobrepõe sobre a outra, se põe sobre as nossas forças de segurança e se põe sobre a nossa sociedade. Em todos os países que o senhor citou, países árabes, países asiáticos, onde eles vivem em um país que só a religião deles é permitida, tudo que eles acham incorreto é caçado. Então, se eu vou a um país islâmico e faço uma parada LGBT em um país islâmico, se o islamismo não concorda com isso, eles o atacam, porque não existe um estado laico nesse país. Se eu vou a um país árabe, mesma coisa. Se eu vou a um país asiático, apesar que hoje nós temos países asiáticos que já são mais abertos, que vivem de certa forma um estado laico, inclusive esses países que vivem de certa forma um estado laico, são países com a maior curva de ascensão econômica, ou seja, quando você deixa de ser um país que está preso a uma única religião, a sua economia cresce porque as pessoas desenvolvem, porque o preconceito, ele perde a força. Eu estou concordando com tudo que você está falando. Nós temos que defender o Estado laico. Agora, o Estado laico é a conquista do cristianismo. Esses países onde tudo é possível, que o senhor está dizendo, são países de matriz cristã. No Oriente Médio, o mais livre qual é? Onde é que tem passeata gay no Oriente Médio? Israel. Visão judaica. Na China, tem passeata lá? Tem, porque a China hoje, ela se abre muito mais. Na Rússia, o homossexual não pode nem ter expressão. Onde é que tem essa liberdade? País de matriz cristã. Eu sou a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Então, nós somos o defensor número 1 do Estado laico. O Estado laico é importantíssimo.
E aquele ladrão que foi o que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o cristianismo é a favor do convencimento. O cristianismo nunca se expandiu, o cristianismo genuíno, senão pelo convencimento. Hoje a gente só vive Estado laico ou em países onde a gente realmente do Estado laico, não porque o cristianismo permite, e sim porque o cristianismo perdeu força em guerras, em movimentos geopolíticos que aconteceram, onde países que defendem a liberdade. Então você é a favor do Estado religioso cristão? Não, eu sou a favor de Não é porque um país onde o Estado é neutro, mas ao senhor trazer essa informação dizendo que o cristianismo permitiu, o cristianismo não permite nada. O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaríamos vivendo no inferno, porque as pessoas estariam caçando qualquer que fosse contra a sua devida opinião do que você acha certo. É um dado. É como a amiga falou. É um dado. Você Só tem a sua verdade e nós temos as nossas. Existe uma verdade. A gente pode discutir com base nas evidências qual é. O cristianismo é um dado. Fez com que nós tivéssemos a civilização mais livre, mais próspera da história da humanidade. Antes o cristianismo é barbárie, isso é um dado, isso é história. E outra coisa, a sua defesa do Estado laico, eu estava aqui aplaudindo. Sou a favor do Estado laico. E um dado histórico é que só existe em países de matriz cristã. E se é porque o cristianismo perdeu força, então não é nunca um regime de domínio, um regime de obrigar ninguém. Não é um regime de domínio porque eles não conseguiram causar a dominância. Então pronto, é minoria. Porque onde se consegue, ela é aplicada. Então tem que ser resgatado. Se sua tese é que o cristianismo perdeu força, perdeu guerra, tem que ser resgatado. Então tem que ter até cota para cristão. Foi o nosso tempo. Essa vez aqui, cara. Valeu, queridão. O quinto tema é: o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Como é seu nome mesmo? Beto. Começar discordando disso, né? Falar sobre essa questão de... Porque se concordasse, ia você dar não faz nem sentido, realmente. Eu acho que a gente vê tanta barbárie assim em nome do cristianismo. Eu entendo que pessoas não são cristianismo, mas o cristianismo é formado por esse amontoado de pessoas, né? Por mais que tenha vindo de um ser superior, como você acha. E a gente vê tanta coisa acontecendo e você fala sobre o Estado ser laico, isso ser uma vitória do cristianismo, né? Uma conquista do cristianismo. E você fala muito sobre países de matriz cristã. E aí eu já discordo de ti, que eu acho que o Brasil não é um país de matriz cristã. Quando a gente pega a palavra matriz, né? Não foi do cristianismo que veio o Brasil. Quando ele foi invadido brutalmente, ele já tinha aqui os nossos povos originários, que tinham as crenças deles, ou seja, o Brasil não é um país de matriz cristã. Isso, todo o Ocidente é de matriz judaico-cristã. Matriz cristã. E, inclusive, a África, por exemplo. 95% da África ou é islâmica ou é cristã. A África negra, que é a África subsaariana, é quase, em sua totalidade, cristã. Então, muitos dos povos indígenas aqui que não eram cristãos, mas muitos são hoje. Existem muitos índios que são cristãos. Agora, nunca é por imposição. Hoje em dia, você tem a expansão do cristianismo nos lugares em que ele é mais combatido, e sempre foi assim. Mas você também não concorda que maioria não significa matriz? Você acha que o Brasil é de matriz o quê? As pessoas que estavam aqui quando... Sim, mas a matriz do nosso país é o quê? É a crença que os povos originários tinham. É panteísta? Então o Brasil eles eram politeístas, certo? Então você acha que o Brasil é um país de matriz politeísta? Acredito que seja, porque quando ele foi invadido aqui e os nossos povos originários foram açoitados e obrigados a serem cristãos, eles acreditavam no Deus Sol, eles acreditavam na deuses da natureza, enfim, eu não vou entrar no mérito do que eles acreditavam, mas não era cristão. A nossa discordância tá, o que faz o país ser de matriz cristã ou não é a religião dos povos originários, né? É a religião que fez com que houvesse essa possibilidade de desenvolvimento. Por exemplo, os índios, em grandes etnias, eles matam crianças que nascem albinas, por exemplo. Aquelas etnias que estão abrindo para os valores cristãos não estão fazendo mais isso. Eu imagino que você não ache correto enterrar uma criança que nasce albina. Isso é errado. Assim como eu também não acho correto Deus mandar matar as crianças que zoaram o cara que era careca. Onde foi que teve? Não tem isso na Bíblia? Eu não sei. Onde é que tem isso? Queria saber. Tem os ursos que matam... Você zoou o cara que era careca? Não tem uma questão é que eu não lembro quem é a pessoa da Bíblia. A questão vamos centrar na questão.
O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E por que eu digo isso? Porque todas as manifestações de pensamento encontram nos países de matriz cristã a possibilidade de desenvolvimento muito maior que encontram em qualquer outros países. Islâmicos, ateístas. E você acredita que o desenvolvimento, então, ele é pautado na crença cristã? Graças à crença cristã, que é uma religião que não se expande de acordo com a Bíblia pela força, mas pelo convencimento, é que todas as visões de mundo são respeitadas. Não é dizer que todas as visões de mundo são verdadeiras. É dizer que o direito que eu tenho de expressar a minha opinião é o mesmo direito que você tem, Beto, de expressar a sua opinião. Mas para saber se a minha opinião é verdadeira ou a sua é verdadeira, nós temos que buscar as evidências. Agora, o erro está em achar que tolerância é dizer que seja lá o que você acha é verdadeiro. Isso não é tolerância. Tolerância é nós defendermos que nós devemos ter a segurança de nós expressarmos a nossa visão de mundo, como nós estamos aqui, de maneira respeitosa, eu colocando minha visão de mundo e você colocando a sua visão de mundo e cada um trazendo argumentos muito importantes. Todas as demais religiões, você tem escadas para você subir e ir até Deus. O cristianismo não, basta que você queira. A visão cristã é tão radical, que diz que o Deus, criador dos céus e da terra, é que vem até você. É impressionante demais. Tem um escritor chamado C.S. Lewis. Ele dizia assim, olha, se fosse para inventar uma ficção, eu não inventaria o cristianismo. Isso só pode ser realidade. Desculpa, vamos pausar? Obrigado, viu, Beto? Muito bom. Eu ia dizer, rapaz, me perdoe. Sabe o que eu ia dizer para você? Deus abençoe.